Bom dia, sejam todos bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e o terceiro encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que está vinculado ao programa de pós-graduação do Centro de Ciência da Educação da Universidade Federal do Piauí. Esses encontros estão sendo coordenados pelas professoras doutoras Neide Cavalcante Guedes e Hilda Mara Lopes Araújo. E esse ano tem como tema central Caminhos e Trilhas da Educação em Tempos de Pandemia, um tema bem atual considerando o contexto em que nós estamos vivendo. Tem como objetivo principal contribuir com o campo acadêmico, científico, tendo como foco a discussão, a análise e principalmente a disseminação de experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que permeiam o campo da educação. Com isso, pesquisadores trazem suas experiências para juntos discutirmos, debater e refletir sobre alternativas para o enfrentamento dos desafios postos pelo atual quadro de exclusão social e melhoria na qualidade da educação. É uma questão social e de direitos humanos. Esses encontros se tornaram um momento ímpar, no qual pesquisadores, professores da educação básica, alunos de graduação e pós-graduação, como pesquisadores em geral, interessados em geral, poderão promover o debate acadêmico, estabelecendo intercâmbio e parceria entre aqueles que se dedicam ao desenvolvimento de pesquisa para a consolidação do conhecimento. E hoje nós vamos ter o prazer, e aqui de junto com alguns dos variados pesquisadores que aqui estão para compartilhar suas experiências, hoje nós vamos discutir aqui nessas comunicações oral a temática formação e prática docente, e coordenado por mim, professora doutora Maria Lemos da Costa, da UFP, coordenado também com a monitoria, com auxílio imprescindível dos petianos, que é a Maísa Figueiredo, Matheus do Nascimento Silva. Nesse momento, nós vamos dar início aqui às apresentações. O primeiro trabalho traz como título Avaliação Formativa na Escola, a Percepção dos Sujeitos. Os autores são Igor Tairone Ramos dos Santos, Gilvan dos Santos Souza. Em seguida, nós vamos ter o trabalho A Formação Inicial do Professor Alfabetizador, Perspectivas Teóricas e Metodológicas, com as autoras Bruna Rafaela de Souza Santos e Maria Lemos da Costa. Logo em seguida, o terceiro trabalho é a prática docente na nova conjuntura da sala de aula da escola pública nos primeiros anos de educação básica, com as autoras Mariana Teixeira Silva de Moraes e Nara Moraes Maroto. E finalizando, nós vamos ter o quarto trabalho, que é a aprendizagem da docência no PIBID. O que dizem os futuros professores de língua portuguesa sobre as práticas vivenciadas no programa? Tendo como autoras Edmila Silva de Oliveira e Rubenaide de Oliveira Santo. E com isso, nós, após as apresentações, teremos algumas discussões, os questionamentos, e assim nós vamos dar início. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é Igor, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação da UESB, da PPGED, e fizemos essa pesquisa eu e o professor Gilvan Santos Souza, também do mesmo programa, que já, no caso, já terminou. Somos a linha 3, Linguagens e Processos de Subjetivação, sob a orientação da professora Denise Barreto. E agora, comecemos. Nossa apresentação tem o seguinte nome. Só um segundinho. A avaliação formativa na escola, a percepção dos sujeitos. Como assim? Qual é o objetivo? Na verdade, essa pesquisa vem de uma dissertação de mestrado, já em andamento, cujo objetivo era estudar a avaliação formativa mediada por tecnologias digitais.
Então, nós queremos trazer, né, a partir da perspectiva dos professores e dos alunos, questões relativas à avaliação e ao uso das tecnologias. Mas, porém, para este artigo aqui, falaremos só da avaliação formativa. Então, coisas que a gente precisa pensar, né, antes de discutir esses conceitos. Primeiro, ensinar e aprender. Vamos discorrer um pouco mais à frente. Mas a escola é a principal instituição, né, conhecida por trabalhar com essa intermediação entre a produção de conhecimento. Então, tanto na figura dos professores quanto na dos alunos, né? Afinal de contas, todo mundo pode aprender um pouco com o outro. Porém, o professor é a figura central, ele é conhecido como o profissional facilitador do conhecimento. E para medir esse conhecimento, a gente tem a avaliação na escola, que geralmente é feita de forma tradicional, né? São as provas escritas ali, para você dar nota, vai corrigir, faz uns cálculos, e aí, ao fim do semestre, você tem um boletim. No caso, qual é o nosso foco de pesquisa? Pensar na avaliação formativa, que procura superar esse modelo de avaliação somente pensando nas notas objetivas ao fim de semestre, ou seja, trabalhando na perspectiva da produção de conhecimento a partir do sujeito também, né, ele conferindo essa oportunidade. A metodologia desse estudo, no caso, nós fizemos uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, né? Fizemos a pesquisa com a aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturadas, né, com alunos e professores, tanto para a pesquisa, no caso da geral, né, do mestrado, e esse daqui também utilizamos os mesmos dados. Vamos falar um pouco sobre a avaliação em escola. Primeiramente, é importante diferenciar ensinar e aprender. Vai até pelo tempo aqui do vídeo, mas vamos resumir. O ato de ensinar é você transmitir o conhecimento, e de maneira muito grosso modo, né, a grosso modo, e aprender é você adquirir esse conhecimento que lhe foi ministrado. É importante a gente pensar também que a escola tem o papel de não só trabalhar com esses conhecimentos de maneira objetiva, mas formar um cidadão que seja capaz de interagir, em diversos grupos sociais, né, questão de conseguir compreender o mundo que está ao seu redor. E aí, no caso, a mensuração desses aprendizados, aí, né, desse conhecimento, geralmente acontece pela avaliação tradicional. Aí, ao fim de semestre, bimestre, trimestre, tanto faz, né, depende da escola. Porém, a avaliação formativa, ela já provoca o diálogo entre os alunos e professores. E não é a formação meramente objetiva, das notas, dos conceitos, não. É você tentar trabalhar com a avaliação que aconteça durante todo o semestre, explorando diversas habilidades e competências desse aluno. Então, o que é avaliação atualmente? Para a gente trabalhar, né, agora já vamos nos aprofundar para a função da avaliação na escola. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a avaliação, isso do 1996, né, o artigo 24, fala que é importante que a avaliação seja a verificação do rendimento escolar e precisa acontecer de forma contínua e cumulativa, com possibilidade de aceleração dos estudos, se não em caso de atraso escolar, que sejam aproveitados os conhecimentos com êxito e fazer avaliações de recuperação no caso que esses conhecimentos não sejam alcançados. Então, os próprios PCNs já trazem, perceba, avaliação cumulativa contínua, geralmente de vez em quando, em geral, não é o que acontece. Né? São só aquelas provas, acho que aborda como contínua a relação do ano todo. Então, cada unidade você tem 2 provas. Mas é importante que seja mais que isso. E que trabalhe com a perspectiva formativa, dando essa oportunidade ao sujeito de demonstrar seu conhecimento através de diferentes habilidades. Quando a gente vai ver estudos de Pernod, Lucchesi, principalmente Pernod, temos com base esse diagrama, né, que foi nós mesmos que elaboramos, que são os pilares constituintes da avaliação formativa. Autorregulação da aprendizagem, regulação da aprendizagem, feedback e saberes prévios do sujeito. A regulação da aprendizagem é um mecanismo pelo qual o professor ele consegue ir moldando a turma, assim, os alunos, para que haja o aprendizado do conteúdo, lhes ajudando a produzir esse conhecimento também por si só. Ou seja, é um trabalho colaborativo. Por si só, a autorregulação da aprendizagem é focada diretamente no aluno, ou seja, este sujeito sendo capaz de moldar sua avaliação e a sua produção de conhecimento por todo semestre, né, ou bimestre, ou ano letivo, ou sua vida escolar como um todo. Percebamos que escola, educação, ensino são construções. Feedback é o pilar mais importante da avaliação formativa, ou seja, é o retorno. É ter esse resultado e perceber esse resultado a todo tempo, a maneira como você trabalha, à medida que você vai avançando, vai trabalhando dentro da escola, né, dentro da sua sala. E os saberes prévios do sujeito são aqueles conhecimentos que o aluno já tem,
sua perspectiva de mundo, né, de sociedade, que ele já traz para dentro da sala de aula. Então, todos esses itens aqui são constituídos da avaliação formativa. Vamos aqui agora partir para a pesquisa em si. É importante, né, como eu disse, a gente pensar a avaliação formativa de maneira a produzir um conhecimento de forma crítica, né, não somente objetiva. E nós perguntamos aqui para a docente, né, para a professora, sobre a diversidade de avaliações. E ela nos falou que faz diversas avaliações na escola durante o semestre, de diferentes maneiras, né? Falas da própria professora, né? Não vou ler aqui o diálogo dela, o diálogo todo, mas a própria professora citou assim. E eu particularmente procuro variar. Deixo uma atividade em dupla, alguma atividade em grupo, e faço seminário, faço atividades diferentes aí, porque eu acho que ele precisa demonstrar de que alguma coisa ficou. E de outras formas também. Pronto, isso foi o que ela nos disse. Então, a própria professora já tenta trabalhar de forma formativa com a aval da instituição, que permite, que não interfere, né? Que até eu coloquei aqui, a liberdade ou não, a partir do docente. Algumas escolas não permitem, porque elas já têm avaliações previstas no seu currículo, mas a instituição tem o papel, na verdade, confere essa liberdade ao professor de trabalhar da maneira que é. Geralmente são 3 avaliações que são exigidas no semestre, sendo facultado ao professor a realização de mais outras. E aí perguntamos aos alunos para ver se essas opiniões convergem, e eles falam que realmente podemos observar aqui que tem as avaliações tradicionais, mas há a marcação dos questionários de outros modos de avaliação, confecção em casa, jogos, apresentação de seminário, confecção na escola também. Então a gente percebe que aqui e nas avaliações tradicionais, na confecção na escola e nas tradicionais, vemos que existe um trabalho ostensivo feito dentro da sala de aula, o que é interessante. Porém, quando observamos isso, as dificuldades encontradas pelos discentes, né, pelos estudantes nas avaliações realizadas. Então, a maioria aponta dificuldades nas avaliações tradicionais, nos trabalhos para realização em casa. Como é que podemos explicar isso? A partir de Lucchesi, ele fala que uma das grandes dificuldades é a interação. Opa, troquei aqui a ordem da explicação. Para que haja uma avaliação interessante, é necessária a interação entre os indivíduos. Então, os trabalhos para realização em casa e as avaliações tradicionais são os que foram mais marcados pelos alunos. Por quê? Porque geralmente são os de produção individual. Ou seja, ressaltamos aqui a importância daqueles pilares que eu demonstrei no diagrama passado, sobre a questão da interação entre os alunos. E quando perguntamos à própria docente sobre a avaliação formativa, se ela sabe, né, tem compreensão do que é esse conceito, aí ela fala para a gente, eu pensei formativa no sentido assim, o que eu estou trabalhando com eles, eles podem aplicar e adaptar na vida. Eles podem usar, por exemplo, estratégias de leitura que nós falamos aqui para ler outras coisas que não seja só inglês. Percebamos que existe uma perspectiva da interdisciplinaridade no discurso dela e ela fala formativa realmente no sentido da palavra, formar, ou seja, ensinar a aprender a aprender. Não sei se vocês conseguiram me identificar ou me entender. Então, é importante pensar na avaliação assim, dessa forma, que haja esse processo de construção contínua. E como conclusões, vemos que é importante valorizar dentro da escola outras habilidades, a demonstração de conhecimentos por outras vias, né? E que precisa acontecer de forma multilateral, ou seja, alunos, professores, professores, alunos, 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 professores, enfim, professores, professores dentro da própria instituição, visto que é importante que os docentes colaborem, né? Tem essa oportunidade de estar sempre colaborando, até o próprio Antônio Novo cita isso, que os professores colaborando acontecerá, evidentemente, uma prática pedagógica mais rica, né? E a escola pode meio que uniformizar o trabalho em direção à formação do indivíduo e não só a mensuração objetiva. E a palavra-chave é realmente a interação e a colaboração entre todos para que haja essa construção avaliativa e de conhecimento de maneira mais completa. Muito obrigado. Boa tarde. Olá, eu me chamo Bruna Santos. Estou aqui para apresentar um trabalho desenvolvido por mim e pela minha orientadora, a professora doutora Maria Lemos da Costa. O título do nosso trabalho é Formação Inicial do Professor Alfabetizador, Perspectivas Teóricas e Metodológicas. Bom, o problema da nossa pesquisa foi quais as perspectivas teóricas e metodológicas da formação inicial de professores alfabetizadores. Nós partimos desse problema, pois
A nossa pesquisa buscou investigar como ocorre a formação inicial do professor alfabetizador e quais saberes essa formação proporciona para a prática docente alfabetizadora. Já os nossos objetivos, o geral foi analisar a formação do professor alfabetizador, destacando os saberes e as práticas docentes, e os específicos discutir as perspectivas teóricas e metodológicas da formação inicial de professores e identificar quais saberes são necessários para a prática docente do professor alfabetizador. Já a nossa metodologia, para a obtenção dos dados, nós optamos pela pesquisa qualitativa e pela pesquisa bibliográfica. Para construirmos os dados, nós optamos pela entrevista semi-estruturada, que foi feita por meio de um roteiro de entrevista, que foi enviado via e-mail para os interlocutores. E para analisarmos os dados colhidos, nós utilizamos a análise de conteúdo. A nossa pesquisa ela foi realizada com 3 interlocutores, sendo eles uma graduanda do último período do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí e 2 egressos do mesmo curso. Vale ressaltar que todos os interlocutores já atuam com a alfabetização, por isso foram considerados para essa pesquisa. Os nossos resultados. Bom, no percurso da nossa pesquisa, como já foi falado, nós trabalhamos tanto com a pesquisa qualitativa como a pesquisa bibliográfica. Na parte da pesquisa bibliográfica, nós procuramos traçar 2 pontos principais para a formação inicial de professores, trabalhando nossa pesquisa no modo mais geral. Esses 2 aspectos foram a formação inicial e os saberes, considerando os 2 como de muita relevância para a formação inicial do professor. Bom, a formação inicial de professores, ela corresponde a uma etapa de apropriação e também de aquisição de conhecimentos e de habilidades que são necessárias para o exercício da prática docente, bem como a construção dos saberes que são inerentes à profissão, pois a formação inicial ela deve conter toda a sua estrutura, a dia de teoria e prática, para que assim o futuro professor ele crie as suas próprias concepções acerca da profissão docente, e dessa forma ele poder tornar-se um profissional crítico, reflexivo e também com uma visão própria e realista sobre o seu campo de atuação. Já os saberes, eles são conhecimentos que são adquiridos tanto antes, durante e também depois da formação inicial, os quais servirão como base, como exercício da prática docente. Vale ressaltar também que os saberes, eles não se restringem a aportes teóricos que são adquiridos na academia. Eles também perpassam pela esfera experiencial, ou seja, da experiência. As experiências vivenciadas pelo professor antes e durante a sua carreira docente mostram-se como mecanismos eficazes para a aquisição dos saberes, visto que toda experiência possibilita o desenvolvimento de saberes, ou seja, os saberes são conhecimentos que também são adquiridos por meio da experiência, tanto durante a prática docente do professor em sala de aula, como fora dela também. No segundo momento, já partindo para uma parte mais específica sobre a formação inicial do professor alfabetizador, nós iremos analisar os dados colhidos por meio das entrevistas com os professores alfabetizadores. E nós traçamos aqui alguns pontos que destacamos durante a nossa pesquisa. O primeiro deles foi que, embora perceba-se um caminho de mudanças na formação inicial de professores alfabetizadores, essa ainda preza em sua maior parte pelo ensino de saberes teóricos em detrimento dos saberes práticos, ou seja, o que os interlocutores repassaram para nós, o que nós colhemos com os dados que foram
proporcionado por eles é que o curso ele ainda é em sua maior parte teórico ao invés de prático, né? Eles falaram que tiveram poucas disciplinas práticas e muitas teorias teóricas. Outro ponto que destacamos foi que o construtivismo, enquanto teoria e método de ensino, ainda é predominante tanto na formação do professor alfabetizador quanto na sua prática dentro da sala de aula, embora ainda haja aspectos do tradicionalismo. A gente percebeu que durante a entrevista que alguns professores na academia ainda têm aspectos do tradicionalismo e, por consequência, esses professores que estão em formação também levam esses aspectos do tradicionalismo para a sala de aula, infelizmente. Percebemos também que a formação contínua ela mostra-se como um processo de extrema relevância no que diz respeito à prática do professor alfabetizador em sala de aula, tanto pelo que a gente já falou, que o curso em sua maior parte é teórico ao invés de prático. Aliás, não tem essa relação teoria e prática, né, que deveria ser uma coisa casada, e por conta disso o professor ele tem que buscar essa formação contínua para resgatar aquilo que ele não obteve, e também porque o professor alfabetizador ele não pode se estagnar, ele tem que estar sempre procurando novas metodologias no campo da alfabetização. E os próprios interlocutores colocaram isso nas entrevistas, que eles sempre procuram essa questão da formação continuada ou formação contínua. Nós percebemos também que o currículo de formação de professores alfabetizadores necessita de mudanças no que refere-se às disciplinas curriculares, visto que existe uma certa deficiência na parte prática. Bom, o que ocorre é que nem sempre a culpa é por parte do professor na academia, que não está colocando parte prática na sua disciplina. Pode ocorrer? Pode, mas o que ocorre também é que o currículo tem poucas disciplinas práticas, e isso foi bem relatado pelos interlocutores. Bom, já nas considerações finais, no final da nossa investigação, o que nós verificamos é que as vertentes do construtivismo ainda predominam na formação inicial de professores alfabetizadores, por muitas vezes em consonância com a psicogênese da língua escrita, embora ainda haja traços do tradicionalismo, como nós falamos já, tanto na formação inicial dos professores alfabetizadores, quanto na prática alfabetizadora em sala de aula. Então, a gente vê, né, realmente a necessidade da formação contínua, como já foi falado, e também percebemos que a formação inicial, por muitas vezes, ela mostra como insuficiente por conta desses aspectos, e por conta disso ele não supre as necessidades que a prática alfabetizadora exige. No entanto, nós percebemos também, durante a nossa pesquisa, que tem surgido uma gama de pesquisas na área da alfabetização, trazendo novas perspectivas e também melhorias, visando o resultado final, que é a aprendizagem do aluno. Assim, ganhando novos enfoques nos últimos anos, com o surgimento de novas concepções e também de métodos a respeito da alfabetização. E assim trazendo uma necessidade de se pensar em novas metodologias diante das demandas que a alfabetização e o letramento exigem. E dessa forma, se a alfabetização e o letramento está exigindo mais, a formação inicial dos professores também tem que sempre buscar mais melhorias para suprir as necessidades dos alunos. E esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências e eu agradeço. Bem-vindos à nossa apresentação. Meu nome é Nara Moraes. E o meu nome é Mariana Teixeira. Somos estudantes da Universidade Federal do Piauí, do curso de Pedagogia. O nosso trabalho ele tem como título A Prática Docente na Nova Conjuntura da Sala de Aula da Escola Pública nos Primeiros Anos de Educação Básica. Ele visa responder a seguinte pergunta: como se constitui a prática docente no novo contexto educacional?
Ou seja, durante todo o percurso do trabalho, a gente analisou e discutiu sobre os aspectos dessa prática pedagógica inseridos dentro de uma sala de aula de uma escola pública aqui em uma das periferias de Teresina. Antes da gente se aprofundar um pouco sobre os objetivos da nossa pesquisa, é necessário pontuar qual foi a nossa intenção ao abordar essa nova conjuntura, né? Esse novo contexto educacional. O que a gente quer dizer quando pesquisa sobre a prática docente no novo contexto educacional? A gente sabe que a educação ela é uma ciência e que, como qualquer outra ciência, ela está sempre em transformação. Então, à medida que o tempo passa, novas descobertas são feitas sobre o processo de aprendizagem, o processo de ensino, o cotidiano escolar, a administração pedagógica, enfim, todos esses elementos constituintes da educação estão sempre em transformação. Essas diretrizes e perspectivas educacionais, que antes eram consideradas o correto ou o ideal, elas são discutidas hoje em dia, são questionadas e abrem espaço para novas perspectivas. Então, a nossa intenção com essa pesquisa sobre a prática docente é abordar essa nova perspectiva educacional e como os professores encaram ela dentro da sala de aula. Será que os professores colocam em prática toda a bagagem teórica que a gente aprende dentro da universidade? Será que os professores utilizam das metodologias sensíveis que realmente estão alinhadas com o processo de aprendizagem do aluno? É isso que a gente visa responder no nosso trabalho. Bom, os objetivos. Então, sobre os objetivos, como a gente já discutiu, o nosso principal foi o de analisar a ação pedagógica dos professores nos anos iniciais da escola pública, considerando a nova conjuntura educacional. É importante aqui pontuar também que essa pesquisa foi realizada com uma turma dos anos iniciais, ou seja, uma turma ainda da educação básica. Foi uma turma do 5º ano do ensino fundamental e o professor de matemática desses alunos. E, além disso, a gente também teve como objetivo identificar quais os paradigmas existentes em suas práticas, ou seja, na prática desse professor. Quando a gente aborda a questão dos paradigmas, nós trazemos como referência a discussão sobre paradigmas de Thomas Kuhn, que ele faz uma discussão onde, para ele, os paradigmas se referem a um conjunto de saberes cientificamente reconhecidos que oferecem soluções aceitáveis naquele momento para problemas que estão em vigor. Então, tendo em vista que a educação é uma ciência, essa é uma discussão que dá para ser desenvolvida na educação, né? A gente pode observar, dentro da educação, que existem 2 principais paradigmas: o paradigma conservador e o paradigma inovador. O paradigma conservador, a ação docente ela é preocupada com a reprodução, com a cópia e a memorização do conteúdo. Então, o aluno ele não é sujeito do seu processo de aprendizagem, ou seja, ele não constrói os seus saberes particulares à medida da sua observação e reelaboração do conteúdo. O que ocorre aqui é uma incorporação dos conteúdos apresentados pelo professor, ou seja, apenas a memorização e a reprodução deste. Então, diferente disso, nos paradigmas inovadores, o aluno ele é sim um sujeito do seu processo de aprendizagem. Então, há uma superação desse aspecto de memorização e reprodução do conhecimento. Desse modo, é valorizado a autonomia do educando, a sua produção de saberes, a reflexão e a criatividade. Apesar que, na teoria, já existe uma superação do paradigma conservador, que é o paradigma inovador. Na realidade, é uma coisa mais difícil a gente observar a substituição de um paradigma por outro, né?
Então, na escola, a gente consegue observar esses dois paradigmas, a atuação desses dois paradigmas. Nessa pesquisa, um dos nossos objetivos foi esse, identificar quais desses dois paradigmas estavam mais presentes na prática pedagógica do professor. Se era o paradigma inovador ou o paradigma conservador. Em relação às metodologias, essa pesquisa de campo ela foi desenvolvida a partir da observação da prática pedagógica do professor durante a aula, com a sua turma do 5º ano do ensino fundamental. Então, nós fomos um dia na escola e nós passamos uma tarde com o professor, observando toda a sua prática pedagógica, todas as particularidades e, principalmente, a relação entre o professor e o aluno. E, posteriormente, foi realizada a aplicação de um questionário ao docente, construído com base no tema norteador. A partir desse questionário que a gente coletou os dados para a nossa pesquisa, né? Então, no questionário estavam presentes informações sobre o planejamento do professor, sobre o planejamento da escola, as condições socioeconômicas dos alunos, relação entre a família e a escola, enfim, tudo que nos ajudou a delinear o nosso trabalho. Agora, em relação aos resultados. Com resultados da nossa pesquisa, nós concluímos que a escola onde a pesquisa foi realizada está localizada na periferia de Teresina, onde a maioria dos alunos são de baixa renda. E isso são fatores que interferem no ensino e na aprendizagem dos alunos. E segundo o professor, uma das grandes dificuldades para o aprendizado das crianças está relacionada à ausência da família na vida escolar dos filhos, tanto pela falta de escolaridade dos pais, que não é muita, e também pela não compreensão por parte desses pais da importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Então, para superar essas dificuldades de aprendizado dos alunos, a escola e a Secretaria Municipal de Educação elaboram projetos para melhorar a qualidade do ensino, tanto com feiras do conhecimento, reforço escolar, contraturno e projetos. Uma prática inovadora adotada pelo professor foi a divisão dos alunos em grupos heterogêneos com níveis de aprendizado diferentes. Dessa forma, favorece a interação dos alunos e a assimilação do conhecimento deles. E a relação entre professor e aluno é pautada na afetividade. O professor ele compreende que o aluno só aprende quando ele gosta do professor, quando ele se sente bem em sala de aula. E isso favorece o seu ensino e a aprendizagem. E na elaboração das atividades, o professor leva em consideração o conhecimento prévio dos alunos. E a seleção das atividades é baseada no nível de aprendizado de cada turma. Ou seja, o professor, partindo desse conhecimento, dessa concepção de avaliar o conhecimento prévio dos alunos, ele consegue elaborar atividade adequada a cada nível de aprendizado dos alunos. Com isso, concluímos que o professor utiliza exemplos do cotidiano dos alunos no conteúdo das aulas. Ou seja, como o professor lhe dá aulas de matemática, em seus conteúdos, nos seus assuntos, as aulas, ele coloca conteúdos do dia a dia dos alunos, da merenda, da lista de compra que ele faz com a mãe ou com a família, e etc. Além disso, realiza a correção coletiva das atividades, apontando os erros e apresentando a maneira correta de resolução das questões. O professor, tendo essa atitude, ele expressa a sua afetividade, o seu compromisso com os alunos, indo lá no quadro, explicando para os alunos onde eles erraram e qual é a forma certa de responder tal questão, dando um feedback positivo para os alunos e não dando aquele feedback aos alunos, expondo eles ou dizendo que eles não são capazes e tudo mais. E na avaliação, o professor utiliza os métodos quantitativos e qualitativos. O professor considera tanto a nota que ele dá a partir da realização das atividades e das avaliações, como também ele considera a participação, o envolvimento e
e o comprometimento dos alunos na realização das atividades e também na forma como os alunos interagem com eles próprios na sala de aula. Com isso, a nossa pesquisa ela chegou às seguintes conclusões. E é perceptível a dificuldade na substituição de um paradigma para outro. A gente compreende que ainda é difícil na escola pública, e nem só na escola pública, mas em todos os ambientes de educação, ainda é difícil essa superação desse paradigma do tradicional, do paradigma inovador. Porém, durante a realização da pesquisa, foi possível observar o avanço do paradigma inovador na prática docente. Diante das nossas observações do questionário, a gente percebeu que o professor ele se interessa e se preocupa com o ensino e aprendizagem dos alunos. E isso é um sinal positivo, tanto nesse interesse como na realização dessas atividades. Percebe-se também que o professor é um facilitador da aprendizagem dos alunos. O professor ele não é o detentor de todo conhecimento, ele não é o centro da ação pedagógica, ele coloca os alunos como sendo o centro, buscando métodos ou outras formas de facilitar o aprendizado dos alunos de forma significativa. Chegamos ao fim da nossa apresentação, temos essas nossas referências bibliográficas, e é isso. Obrigada. Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo neste encontro. Sou Rubenaílde de Oliveira Santos e, juntamente com a minha colega Edmila Silva de Oliveira, desenvolvemos este trabalho. Somos mestrandas em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Desenvolvemos o trabalho Aprendizagens da Docência no PIBID. O que dizem os futuros professores de língua portuguesa sobre as práticas vivenciadas no programa? O que nos levou a estudar esse tema foi, a partir do nosso interesse em discutir a respeito das aprendizagens vivenciadas durante um ano no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID. O PIBID ele é um programa que está vinculado às políticas públicas em educação. O nosso objetivo nesta pesquisa foi analisar o processo de formação docente na licenciatura em letras e o fortalecimento do exercício da docência. A partir daí, a nossa metodologia é um estudo de caso qualitativo com base em interpretações das respostas que foram aplicadas, as perguntas foram aplicadas a 6 licenciados bolsistas do curso de letras. Os participantes foram 2 homens e 4 mulheres, com as idades entre 19 a 26 anos. Eles demonstraram tranquilos e bem interessados em participar da pesquisa, na qual foi de muito interesse para nós, que somos das áreas das ciências humanas, que, segundo mim, esse tipo de pesquisa nos permite ver a olho nu aquilo que está nas entrelinhas do participante. Mediante a esta pesquisa, nós desenvolvemos 3 perguntas. A primeira foi: qual era a concepção que esses estudantes, a partir do momento que tiveram a oportunidade de entrar na sala de aula, tiveram? Eles disseram que as experiências com os alunos apontaram a necessidade de novas posturas, entre elas a de não reduzir a aula no estudo da língua e na gramática. Em seguida, nós perguntamos se existia alguma relação entre a teoria e a prática. Eles disseram que, embora as discussões em torno do distanciamento entre a teoria e a prática tenham avançado em diversas pesquisas, eles perceberam que existe sim uma harmonia entre a teoria e a prática. E a terceira pergunta que nós fizemos foi se eles tinham vontade de ser professor após esta experiência de um ano em sala de aula no PIBID.
nós evidenciamos nas respostas desses estudantes, desses graduandos, que ainda existe uma disposição por parte desses jovens, né, futuros professores, em querer exercer a docência e compreender o que é de fato ser professor e permanecer na profissão. A partir daí, as nossas considerações em relação a todo este trabalho realizado nos favoreceu o entendimento da necessidade de ressignificar o ensino. E isso ocorre a partir da valorização, da articulação de teoria com a prática, no intuito de construir uma abordagem diferenciada no processo de formação do professor de língua materna, o que implica diretamente no ensino de língua que possibilite autonomia para todos os envolvidos. Apresentamos agora os nossos referenciais. Esses autores nos sustentaram a nossa pesquisa na elaboração da nossa fundamentação teórica, porque nós precisamos da teoria que nos inspire, pois não tem como refletir no vazio. Nós agradecemos a equipe desse seminário que nos oportunizou este momento para estar aqui apresentando um trabalho e também agradecemos a todos vocês que dedicaram um pouco do seu tempo para nos ouvir. Queremos agradecer, depois dessa oportunidade de compartilhar os conhecimentos aqui nessa comunicação oral com a temática formação e prática docente. Queremos agradecer aos autores pelas possibilidades que trouxeram aqui de aprendizagem por meio da análise, da reflexão, das suas experiências aqui compartilhadas. Meu muito obrigado. Agradecer também de modo especial a equipe da organização do evento, professora Hilda, professora Eneide, também aos petianos que estiveram aqui conosco incansavelmente e aos autores. Meu muito obrigado pelo compartilhamento dessas experiências, do conhecimento que foi aqui consolidado nesse evento. Obrigada.